Saul tinha morrido em um campo de batalha com seu filho. Houve um alvoroço ali no povo, e a sua ama, ou seja, a sua empregada, ou alguém ali próximo, aquela criança, para fugir, teve que levar a criança às pressas para fugir, para tentar fugir, pois o rei Saul e o seu filho tinha sido morto em um campo de batalha. Porém, ele, por ser da linhagem real, quem não conhecia a história, sabendo que Davi havia sido ungido rei por Deus, achava que na morte de Saul e na morte de Jonatas, quem assumiria seria o seu filho Mefibosete. Então aquela mulher, para fugir da situação, saiu às pressas, e a Bíblia diz que ela correu e digamos assim, num acidente de trabalho, de percurso, aquela criança cai e tem as suas pernas paralisadas. Foi falado já aqui, que aquela criança foi levada a Lodebar. Lodebar, terra de esquecimento, terra de desprezo, terra de Zé Ninguém, falando na linguagem popular, terra de Zé Ninguém. E a Bíblia vai relatar que após tudo isso, Davi assume o reinado, ou assume ser rei de Israel diante de todo o povo. Aleluia. Então, irmãos, eu queria que vocês nesta noite botasse a sua mente e olhasse, eu vou ser bem rápido, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas eu queria chamar a sua atenção nesta noite para a sua breve meditação. A Bíblia vai dizer que Davi, um certo dia, após assumir, e ele pergunta se não existia mais alguém da casa de Saul. De repente ele se lembrou-se de uma aliança que ele tinha feito com aquele jovem, com Jonatas, porque Jonatas foi fiel a Davi, até mesmo ele teve que ser contra o seu pai para ser fiel ao seu amigo. Deixa eu dizer para você nesta noite, Deus nesta noite está dizendo assim: uma amizade, louvado seja Deus, uma amizade que se preza, mesmo diante das dificuldades, ela não pode ser desfeita. Aleluia. Olhe para essas duas jovens aí e diga: vocês são minhas amigas? Olha aí, Jaciano, para elas duas e pergunta, diga: vocês são minhas amigas? Diga assim: então não se esqueça de mim não, viu? Glória a Deus. Aleluia. E um dia Davi está lá e ele diz: não há mais ninguém da casa de Saul a quem eu possa usar de benevolência, ou seja, de gratidão. E disse: tem um ali chamado Ziba. Então me traz esse Ziba aqui. E Davi chega e diz: Ziba, tem mais alguém da casa de Saul a quem eu possa usar de bondade? E ele diz: tem sim um, meu senhor, que habita lá em Lodebar. O nome dele é Mefibosete. Porém, ele é aleijado. Aleluia. Ele não consegue se arrastar.
Mas deixa eu dizer um negócio a você. O projeto daquele camarada de Ziba era que Davi o matasse, porque Ziba queria assumir tudo que era de Saul, porque ele também serviu a Saul. E quando morreram todo mundo, ele disse: eu vou ficar com tudo. É bem verdade que ele ficou. Davi disse: então me traz este jovem. Eu acho que ele disse assim: agora que ele morre, porque Davi não vai querer perder o reinado, Davi não vai querer perder a coroa. Ele é neto de Saul, Davi não é nada de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse: vamos buscar, ajeitaram a carruagem e foram buscar na casa de Maqui. Aleluia. Trouxeram Mefibosete. E Davi disse a Mefibosete: tudo que era de seu pai eu vou te dar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: Ziba, a partir de hoje você vai servir a Mefibosete. Você imagina só, irmão, um jovem que teve a sua infância toda no sofrimento, na amargura, esquecido. Isso aqui, irmão, dava uma mensagem para dar muitas mensagens a respeito da história de Mefibosete, mas eu vou aqui, irmão, só resumir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Teve a sua infância tirada, esquecido, sendo ele de sangue azul, de sangue real. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Davi disse: eu vou te dar tudo o que era seu, eu vou te dar. E a partir de hoje, Ziba, você e seus 15 filhos e seus 20 servos vão servir a Mefibosete. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que não era, Ele torna a trazer a vida. Mefibosete era esquecido em Lodebar, mas havia uma palavra, uma promessa de um homem honrado, um homem que disse assim, um certo dia Davi estava conversando com Jonatas e ele disse: Davi, quando você assumir o trono de Israel, porque eu tenho por certo que você foi ungido rei de Israel. Aleluia. Mas então, Davi, lembre-se que nós somos amigos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo a Jaciane: lembre-se de mim quando chegar no teu reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, por causa dessa aliança, Davi manda chamar e devolveu tudo aquilo que era seu. Mas a Bíblia também vai dizer, irmãos, que Davi, um certo dia, por ter falhado, por ter errado, a coroa de Davi foi tirada e foi tomada pelo seu filho Absalão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Davi teve que fugir para não matar o seu próprio filho. E aí é onde eu quero entrar na história que nós lemos agora há pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Davi fugiu para não matar o seu próprio filho. Mas o projeto do filho era de matar o pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O projeto do filho era de matar o próprio pai, porque sabia que Davi, ainda vivo, respirava perigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
E Davi, quando soube da notícia que o seu filho, que tinha assumido o seu lugar, foi morto, bendito seja Deus, Davi volta a assumir o palácio. Agora, irmãos, eu quero que você volte na história que nós lemos agora há pouco. Depois que Davi deixou o reinado, bendito seja Deus, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Mefibosete, e aconteceu com o rei não tinha, também Mefibosete, filho de Saul, desceu e encontrou-se com o rei, e não tinha lavado os pés, e nem tinha feito a barba, e nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. Esse camarada chamado Ziba preparou uma cilada, e quando Davi saiu, ele disse: você agora aleijado, eu posso imaginar, falando na linguagem nordestina, aleijado, desgraçado, você tomou o que era meu, agora você não pode mais andar, não tem o rei ao seu lado, então eu vou tomar tudo de volta que era meu. Mefibosete não podia andar, não podia governar, não tinha autoridade, e ele tomou. E a Bíblia diz que ele foi, Ziba preparou um jumento com mantimento, com frutas, e foi até a Davi, e Davi disse: aonde está Mefibosete? O projeto daquele camarada era infectar a cabeça do próprio rei. E disse: Mefibosete, ele quer tomar o seu trono, ele quer tomar a sua coroa, ele quer tomar, Davi, agora a sua glória por herança. Bendito seja Deus. Então, por ele não poder vir aqui, eu vim te trazer mantimentos, Davi. E Davi volta, e quando a Bíblia diz que Davi vai chegando em Israel, lá vem Mefibosete se arrastando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu posso imaginar Davi dizendo: mas Mefibosete, tanto que eu fiz por você, você não teve a ousadia, não teve o caráter de me honrar. Mas olhando para a situação daquele rapaz, nós podemos imaginar ele dizendo: mas como, rei, eu nem andar eu posso. E a Bíblia diz que ele, desde o dia que Davi saiu, ele não cortou o cabelo, não fez a barba, nem trocou as vestes.